Boa noite, torcedor afiano. Iniciando a coletiva do técnico Vinícius Bergantin, após o duelo contra o Criciúma. Pedir para os amigos da imprensa se identificarem antes das perguntas, por favor. Apenas aguardando aqui a liberação, agora sim, liberado Vinícius. Boa noite, né? Após essa derrota diante do Criciúma aqui no estádio Heriberto Wilson, agora a Ferroviária vai para um jogo novamente em casa, né? Diante do seu torcedor, onde acabou perdendo a última partida para o Vila Nova, e vai com 2 desfalques, né? Hoje estava com uma série de jogadores pendurados, era um risco que a equipe estava correndo, e agora mais 2 jogadores acabam tomando, né, o terceiro cartão amarelo, que são os casos do Gustavo Medina e também do Albano, e ficam fora da partida. Como administrar essas ausências, e faz para a gente também uma análise aí desse jogo, né, diante do Criciúma, essa derrota aí por 2-1 de virada. Boa noite. Realmente, na fase que a gente vem passando, ficar sem 2 jogadores importantes não é legal, mas aconteceu em outros momentos do campeonato também, que outros jogadores entraram, deram conta. É uma oportunidade para jogadores que vêm trabalhando bem também. A gente sabe que, apesar do momento, a gente conhece a força do grupo, e jogo muito difícil, né? A gente saiu bem na frente, teve ali, acho que alguns momentos de contra-ataque no primeiro tempo. O que a gente não conseguiu é colocar o nosso jogo talvez pelo perfil do resultado que se desenrolou na partida. A gente não conseguiu trocar os momentos de posse de bola com o Criciúma, e acabou o Criciúma tendo esse volume. A gente sabia da força deles em casa, pelo modelo de jogo, pela característica dos seus jogadores, de muitos cruzamentos, e assim, mesmo sabendo, estudando, a gente acabou perdendo o jogo exatamente nessas situações. Mérito deles, a gente está passando essa situação chata no campeonato, mas a gente tem que trabalhar forte agora, entender o momento, não colocar um peso, né, a mais do que uma sequência negativa tem, para dar resposta, sair desse momento. E a gente tem uma oportunidade na sexta-feira em casa para sair dessa sequência chata que a gente entrou no campeonato. Vinícius, boa noite. Queria uma avaliação para o segundo tempo da equipe da Ferroviária. Sai à frente no placar, o segundo tempo cria menos do que no primeiro, tem aquela boa oportunidade com o Tylon, né, num chute de fora da área. Qual foi o perfil, o comportamento da equipe da Ferroviária no segundo tempo, na sua avaliação? Foi difícil, né, a gente sair de trás. A gente viu antes do jogo, e se confirmou no intervalo, os encaixes individuais que o Rodrigo fazia no Carlão, o Castano, o Juninho, e o escape nosso era realmente o Tylon, né? Foi assim no lance que originou primeiro o gol nosso, assim o lance importante. A gente não conseguiu achar essa quebra, né, para ter um homem livre, mudar o corredor, acionar o Tylon, ou mesmo o Carlão, que fazia às vezes esses movimentos. A gente não conseguiu sair de trás. Como eu respondi na primeira pergunta também, não conseguimos circular a bola. A gente já forçava, demorava um pouco a mudar o corredor, e a gente não conseguiu sair de trás. Muitos escanteios, muitas bolas paradas, e a gente, né, poderia sim ter segurado o resultado, ou ter, com as mudanças com o Wesley Pombo, a gente esperava que pela característica isso fosse acontecer. O próprio Ian acabou não tendo esse aproveitamento nas costas dos 3 zagueiros da última linha do Criciúma, e ainda parecido, né, um lance de um cruzamento da direita para a esquerda, acabamos perdendo o jogo. Professor, boa noite. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o próximo confronto da equipe da Ferroviária. Vai enfrentar uma equipe da parte de baixo da tabela, que está precisando vencer. Qual que é a importância desse confronto, ainda mais dentro do domínio de vocês? Muito, muito importante. Ele fica mais importante pela sequência que a gente vem tendo, né? De dar resposta para o nosso torcedor, de dar resposta no campeonato, de sair dessa sequência chata que a gente vem tendo. Mas assim,
a gente enfrentou o Goiás e teve chance de ganhar. A gente enfrentou o Paysandu num determinado momento do campeonato que eles estavam em último e teve chances de ganhar. Então, assim, todos os jogos, assim como hoje, ele traz as suas oportunidades, né? Tá um campeonato muito igual, né? Jogos que tem cada um o seu perfil pela estruturação de cada equipe, mas a gente espera, né, que a gente entenda o momento, que é o principal, né? Não, a gente tem que sentir, a gente tem que entender o momento, mas ter forças. A gente sabia que a Série B ia ser difícil, a gente não queria estar passando por um momento como esse, mas dentro do futebol profissional a gente tem que sair de uma situação incômoda dessa, e uma oportunidade em casa, num confronto direto, ela traz os seus nervos a mais para um jogo desse, mas nós temos que trabalhar para isso e buscar a vitória na sexta-feira. Professor, para finalizar, a pergunta do Marquinhos do Campeões da Bola. A Ferroviária chega ao gol e tem a oportunidade de ampliar com o Carlão no primeiro tempo, e no segundo tempo o jogo dela não encaixa. A pergunta é de sempre: a equipe precisa de contratações. Existe a possibilidade dessa semana da chegada de atletas? É a mesma resposta de sempre. A gente está olhando o mercado, a gente entende que todas as equipes tiveram seu início bom ou ruim, e todas fizeram esse diagnóstico, né, no seu elenco, do que qual setor necessita se reforçar. A gente está trabalhando para isso, né, mas tem que, mais do que a velocidade, apesar da sequência que a gente tem, mais do que a velocidade de se reforçar, a gente trazer jogadores do perfil que a gente acredita, né? O campeonato vai até novembro. Claro que a sequência atual ela não é boa, a gente não pode esperar que a gente pense que isso daqui é uma normalidade, mas não adianta a gente sair se reforçando por desespero dos últimos resultados. A gente tem que ter sim uma certa agressividade, mas está olhando, né, o perfil que se encaixa em todos os sentidos para a Ferroviária. Muito obrigado, professor Vinícius Bergantin, e uma boa noite ao torcedor afiano.